Então, que bom que você chegou. Hoje o Bible to Table Reflexões recebe a nutricionista clínica Michele Rosa. Aqui, muito obrigada, Michele, pela oportunidade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre momentos de mesa, alimentação, memórias. E eu quero ouvir um pouquinho de você. Você pode falar o que você faz, por que você escolheu ser nutricionista clínica? Tá bom, então. Primeiramente, obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada. E então, eu sou nutricionista clínica, né, que na prática, dentro do ramo da nutrição, eu atendo em consultório, né? O meu foco é estilo de vida saudável, emagrecimento, desempenho esportivo, então é basicamente esse o meu foco, né? Os pacientes que eu atendo são maioria dentro dessa linha. Eu escolhi a nutrição, eu não sei se foi eu que escolhi ou foi ela que me escolheu, mas eu vou dar um resuminho assim de como é que aconteceu, né? Depois do meu terceiro filho, eu tive um período ali perto dos 6 meses dele, que eu tava bem deprimida, assim. É aquele momento assim que a gente se sente a autoestima muito baixa, com todas as mudanças que aconteceram pós-gravidez, e tu vive para aquilo, vive muito para aquilo, e eu sempre fui muito ativa, né? Então, aquilo pra mim tava se tornando pesado, então eu tava muito deprimida e eu comecei, não, eu preciso fazer alguma coisa e eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar, nunca treinei na vida, não curtia exercício físico, essas coisas, eu gostava de esporte só. E aí, durante esse processo de treinar, é natural que tu vá começando a querer cuidar da tua alimentação. Então, eu sou muito Sim. curiosa, tá? Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estudar sobre as coisas, eu tenho curiosidade, eu vou lá e estudo para eu entender. Então eu comecei a estudar para eu comer melhor, para minha família comer melhor. Então, quando eu vi, eu estava muito envolvida naquilo. E eu sentia muita falta de estudar. Eu gosto, como eu falei, eu sou curiosa, eu gosto de estudar. E eu parei, né? Eu dei uma pausa nessa parte da minha vida, né, acadêmica, quando eu tive meus filhos. Então a minha mãe falou assim, não, eu já estava com muita vontade de voltar para a faculdade, que eu tranquei, né? Eu fiz 2 cursos antes de chegar na nutrição. Primeiro engenharia, eu fiz engenharia de produção, 1 ano e meio. Engenharia de produção. Engenharia de produção. É que eu sempre curti exatas, então foi meio que, vou para engenharia. Aí fazendo engenharia eu vi que não era o que eu queria fazer do resto da minha vida, porque eu percebi que eu não teria muito contato com pessoas e eu gosto de sociabilizar. Então, assim, para mim isso foi o que pegou. Aí depois eu fiz terapia ocupacional, só que durante o curso eu me engravidei e quando eu ia voltar ele trancou. Aí a minha mãe falou, não, tu vai voltar então, e me inscreveu no Enem. E aí ela me inscreveu no Enem e pediu, o que que tu faria? Deu, olha mãe, a única coisa que eu me vejo fazendo atualmente, assim, é nutrição. Eu realmente peguei gosto por isso. Aí a mãe me inscreveu no Enem, eu fiz a prova do Enem e fui bem. E aí eu ganhei a bolsa na PUC, então eu Que fiz faculdade, especial. assim, foram 4 anos, bolsa integral. E assim, Que começando o coisa curso, maravilhosa. foi assim, foi muito Deus, assim, né? Foi um presentão, assim, porque eu não me preparei muito para aquilo. Claro que eu entendo que o fato de eu já ter estudado, né, antes, ter feito 2 faculdades, Ajuda uma parte, não concluí, mas me ajudou muito, né? Então, foi assim que eu fui parar a nutrição e me encantei desde o início da faculdade, nunca tive dúvida depois daquilo, e eu agradeço a Deus não ter concluído as minhas outras faculdades, porque eu me encontrei. bastante. É muito legal. E tu falou assim que sempre foi muito ativa, porque tu é muito ativa. Quando a gente vai conversar com a Michelle, assim, além de sempre tirar umas dúvidas, depois tira uma casquinha, a gente vê que tu é muito ativa, né? Tem a pratica esportes, né? Tem realmente uma vida bem ativa, de bike também, né? A gente consegue se acompanhar. E uma coisa que eu acho muito gostosa, assim, quando a gente vai falar com uma nutricionista, e eu posso ver isso em você, é que tem uma coisa equilibrada, né? Rola um bolo de cenoura gostoso, um arroz com feijão, e isso é muito gostoso, porque muitas vezes as pessoas, a gente acaba ficando com um pouco de receio de falar com uma nutricionista. Ai, meu Deus, não quero nem conversar com essa pessoa, porque eu vou falar que eu Sim, gosto de brigadeiro e vou ser criticada. E no meu caso, as pessoas vão falar assim, não vou falar disso aqui porque é uma chefe e daqui a pouco vai criticar que a minha melhor amiga gosta de macarrão com carne moída. E é uma comida maravilhosa, né? eu E adoro. às vezes, eu adoro, eu fiz com teus filhos, lembra?
E então, assim, é uma comida maravilhosa e as pessoas ficam assim, eu disse, não, eu adoro, né? Então é muito gostoso quando a gente não, eu não falo demoniza, mas falo assim, né? Não trata as coisas com o seu devido valor, né? Tudo tem Sim, valor e um equilíbrio é muito gostoso. sim, Bom, sim. que bom, essa introdução é gostosa para a gente saber para quem está chegando, aterrizar e saber quem você é, como é que você chegou até aqui. Mas Uhum. agora eu quero saber as minhas perguntas para ti. Primeira pergunta que eu vou te fazer, relacionada aqui, o Bible to Table, ele é um projeto que ele traz adultos para a mesa para refletir sobre momentos de mesa. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar, Michele, é qual é a tua comida favorita e por quê? Olha, essa pergunta é muito difícil, porque bem como tu falou, eu gosto de comer. Eu sou uma nutricionista e realmente eu estudo os alimentos e eu gosto de comer. Então, bah, eu gosto muito, e Vá! aí já vem memória afetiva, tá? Que inclusive é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, que o comer é muito mais do que calorias, do que nutrientes. Envolve socialização, envolve memórias afetivas, né? Então tem o Olha comer aí. afetivo, tá? Eu sempre falo muito sobre isso. Inclusive, eu acho muito importante de eu colocar isso nos planos alimentares. Olha, o que tu gosta de comer, né? Então, assim, Isso é muito especial. é porque a gente tem isso, ai, comer emagrecimento ou não sei o que, precisa, contar calorias, tem que ter nutrientes. Ok, isso faz parte, faz, mas o ato de comer ou o comer em si envolve muitas outras coisas, experiências, né, memórias. Então, pra mim, polenta com molho é uma. Eu adoro polenta com molho. Ai, que delícia! E realmente tem uma coisa assim de memória afetiva, porque a minha avó fazia pra mim na infância. Eu gostava muito de comer polenta com molho. E quando a minha avó vem pra Porto Alegre, eu peço pra ela fazer polenta com molho pra mim. Polenta Eu não com faço, molho. é minha avó que faz. É Então a isso voz faz. é uma comida que eu gosto muito. E massa, 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 massa. Eu sou louca por massa. É uma delícia. Nossa, uma polenta com molho, meu Deus, é muito gostoso mesmo. E é bem Uhum. isso, né? Olha, eu tenho, se fosse fazer um plano, eu não posso ficar sem farofa. E Ó, tá ovo. vendo? Ovo Então, eu amo, assim, é o que eu gosto de comer. Se eu comer no almoço, no café da manhã e na janta, uma coisa rápida e que eu gosto de aham. comer, uma farofa. Bota uma É, farofa, um ovinho, um olha aí, mexidinho, tá eu vendo? tô super feliz. Então, tem E gente que café gosta de preto. cuscuz. A gente coloca cuscuz no lanche da tarde. Exatamente, daí a pessoa fica feliz, né? Sim. Bom, eu quero saber, ainda falando sobre comida, eu quero saber de ti, assim, ó, um momento de mesa, em volta da mesa, que tu nunca esqueceu, que é um momento de mesa, se eu tivesse que elencar aí os top 3, um dos top 3, para falar assim, que teve um momento em volta da mesa com alguém especial, com a tua família, com teus filhos, e que tu nunca vai esquecer. Se tivesse que fazer a biografia da Michelle, esse momento de mesa estaria lá. Qual é? Olha, um Já momento que tu específico. mesma falou de memórias, né, de comida Então, afetiva, de memória. é o que eu vou chegar. O que eu acredito assim. Eu não sei se eu tenho o momento específico, porque eu tenho uma tradição específica da família, que pra mim é Tá. importante. Tá. Então, essa tradição. Deu uma falhadinha no fone. Você tá aí? Ai, olha, gente, na Voltou? resposta, O celular voltou. tocou. Ah, tá. Então tá. Eu não ouvi o que você respondeu. Eu tenho um Tá. momento. E daí. Parou. Isso, peraí, deixa eu pôr no modo avião, senão ele vai tocar e vai atrapalhar. Tá, peraí, rapidinho. Tá. Tá. Então, Beleza. a gente tem um costume desde a minha infância que a minha mãe faz na Sexta-feira Santa, um peixe dela. É um peixe específico que tem molho branco, leite de coco, ela empana, ela frita. É um peixe que dá um trabalhão para ela fazer. E pra mim é algo que eu me lembro desde bem nova que a minha mãe fazia isso. Então, sei lá, me lembro de uma recordação de 12 anos por aí, eu já me lembrava da minha mãe fazendo. Então, é Chama. uma data específica e uma refeição específica, né? É a principal, assim, pra mim, marca. Tá chegando Páscoa, mãe, tu vai fazer o teu peixinho, né? Não importa onde a gente tá, é aquilo ali.
E a minha mãe sempre faz. Então, para mim, isso é uma coisa que estaria sempre. Além das Sempre. festas de final de ano. A minha família sempre foi uma família bem festiva, que gosta de estar junto. Então, esses momentos são momentos bem chaves disso. Então, Natal e Ano Novo, a gente sempre faz aquela reunião e aí tem aquela junção Aquelas das comidas. receitas, cada um tem aquela receitinha Isso clássica, que exato. especial. Então, esses dois momentos com certeza. Tá. Agora a gente vai para uma pergunta que é um pouco diferente. Quero primeiro explanar um pouquinho, que é o seguinte: a gente está em 2022, né? A gente nasceu faz alguns anos e assim a gente está aí, nós crescemos, vamos dizer assim, no, na expansão da internet, no crescimento da internet, no desenvolvimento. E a tecnologia trouxe cada vez mais essa proximidade de coisas do outro mundo. Então, assim, como é que eu vou falar? Antigamente, quando a gente falava de alimentação, de gastronomia, a gente falava de cultura, por exemplo, a influência libanesa, chinesa, que a gente tem no Brasil, de tantas culturas, italiana, alemã, né, que nós temos, ela veio pelos navios, ela veio, a gente sentava para aprender as receitas, o povo africano trouxe, né, a base da nossa gastronomia. Também tem, a gente tem, o Brasil tem muitas influências. E a gente aprendeu comendo, trocando ingredientes, trocando receitas. Eu ainda me lembro dos livros de receita, muito já era antigo, Aham. mas eu Não, tinha. a minha mãe teve, minha E mãe eu, tinha. é, então, assim, hoje em dia, Michele, a gente troca por. Eu quero aprender uma receita coreana, ou eu quero aprender uma receita, sei lá, de Taiwan. Eu tenho 2 minutos que eu consigo essa receita, então eu não preciso mais conversar para conseguir me conectar, porque comida era sinônimo de cultura. Você aprende a comer com a mão, você aprende a comer com um palitinho. Então, essas influências elas eram enraizadas na nossa cultura através de outras pessoas. Hoje, a tecnologia ela aproximou tudo, não só as pessoas, uma pessoa do outro lado do mundo, mas ela aproximou receitas, idiomas, o mundo dos negócios. E você pode estar aqui, não sei se você provavelmente atende clientes fora do país, né? Isso é um Sim, benefício que a tecnologia nos traz, sim. mas eu quero saber na vida real, no teu dia a dia, cara a cara, face a face. Eu quero saber qual que é o impacto que a tecnologia trouxe para os relacionamentos, não só não estou falando da tua família, mas uma reflexão sobre a tecnologia, o impacto nos relacionamentos de ser humano para ser humano. Entende? Em volta da mesa. Você acredita que tem um impacto a tecnologia? Ou você acha que isso não impactou? O modo que a gente come, o modo que a gente se relaciona em volta da mesa. Sim, não, com certeza impactou muito, né? Se tu for olhar, eu acredito que tu, na tua infância e hoje em dia, é, a gente tem lutas, digamos assim, que a gente não tinha na nossa infância, É, né? Eu me lembro, me recordo de ter televisão durante o almoço, ficava a TV ali pro jornal, e inclusive isso criou um hábito em o mim por jornal. muito tempo, de ter a TV ligada do jornal, passando o jornal. Porque a minha família construiu esse hábito, né? Minha família de origem. Então, assim, teve uma evolução bem clara. Eu percebo isso com os meus filhos, né? A respeito de celular e de televisão. E hoje em dia, tu precisa estar mais atento nisso para que isso não seja a outra pessoa presente ali, né? E é muito difícil, não é? Para as crianças é muito difícil, para nós é muito difícil, imagina, para a criança, né? Que É. eu digo isso por experiência própria, os meus 3 filhos, eu passo um aperto. É uma coisa que eu aprendi, inclusive, na faculdade, né? Que a gente precisa, né? Dentro da nutrição infantil, a criança precisa estar prestando atenção no que ela está comendo, porque ela está desenvolvendo o relacionamento dela com a comida. Ela precisa entender como o corpo dela funciona. Se ela está comendo, Especial. assistindo alguma coisa, ela não está prestando atenção nos sintomas de saciedade, de fome dela. Ela está botando a comida para dentro porque o cérebro dela está prestando atenção na televisão. Em outra. Então, em outra coisa, ou no celular. Então ela tem uma tendência a comer além do que ela precisa e do que ela deveria. E isso vai se enraizando. E aí quando vira adulto, há uma tendência desse adulto ser um adulto que não consegue identificar a saciedade dele.
de comer além, Uau, porque ele de comer não... além. De comer além, porque ele cresceu assim. Esse processo que era fundamental da maturidade, né, que envolve hormônios, que envolve neurotransmissores, ele foi atrapalhado. Então, realmente a tecnologia influencia muito, e dentro da nutrição infantil a gente conversa com os pais a respeito disso, né? Inclusive uma coisa que me incomoda muito é pai que liga, que coloca a TV para entreter a criança, para colocar o alimento dentro da boca. Eu acho isso tão agressivo, né? É Porque verdade, eu eu já nem sabia. presenciei e eu me senti muito incomodada, assim, aproveitando que a criança está assistindo e enfiando a comida dentro da boca, né? Então, assim, eu entendo que é cansativo muitas vezes, eu passo por isso. E assim, eu não vou te Você dizer tem que é três perfeito, não. filhos, né? Não, realmente tem vezes que eu me rendo também. Dependendo o grau da rotina, é pesado, mas assim, existem consequências, né? Eu presenciei uma situação uma vez com um bebê de 1 ano e pouco. Então é a fase que ele está aprendendo a comer, além de tudo, sabe? Então, a tecnologia influencia sim, é muito boa, mas é algo que a gente precisa cuidar, e eu digo, inclusive, eu como adulto, né? Porque eu realmente, Sim, assim, tu trabalha o que acontece? Quando a gente trabalha com o celular, é muito fácil o teu paciente, né, o teu caso, o teu cliente te manda uma mensagem a hora que for, opa, tu vê a mensagem, tu já tem, eu tenho esse imediatismo de logo responder. Então, assim, responder. aham. Então, com certeza influencia muito, e isso tudo que eu falei não se aplica só à criança, não, adulto também. É bem comum adultos ficarem comendo, assistindo e não prestar atenção, e vai comer mais do que deveria, com certeza. Porque o teu cérebro não vai estar focando, tu não vai entender o momento que ele está dando sinal. Olha, estou ficando satisfeito, quando ele está liberando, né? Os neurotransmissores e os hormônios responsáveis, né? Um hormônio específico responsável por isso. Tu não vai ouvir ele, e aí tu vai passar. Nossa, essa dica eu já peguei para mim isso. Eu tenho essa luta também, não é sempre, né? Mas às vezes tava limpando a casa, vendo assistindo, ouvindo um podcast. Então arrumei meu prato, daí eu venho para a mesa às vezes e aí porque tá tão interessante, eu sigo, mas eu nem olho para a comida, eu tô olhando para aquilo que eu tô. Mas eu tenho me policiado também, acho que é muito importante. E que reflexão especial que você trouxe hoje, foi muito especial. E tu deixa de apreciar também, né? Com certeza que você não Tá olha para o que engolindo. você está comendo, literalmente engolindo, e tem muitos vídeos na internet que mostra isso, a pessoa ela está comendo, ela está literalmente olhando, derrama até na roupa, porque a gente não presta atenção, né? Então a gente nem sabe o que está comendo, então você está comendo uma coisa suja, né? Ou a beleza do prato, né? Eu posso falar Uhum. por mim, assim, às vezes eu passo tanto tempo fazendo uma comida, daí chega a pessoa nem olha para a comida. E é bem frustrante, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou literalmente tá ali só tira a foto, mas tira a foto e vai comendo já olhando pro celular. Sim, Tira a foto, sim. depois eu olho para ver se realmente era bonito. Uhum. Então, é muito importante porque realmente o impacto da tecnologia na qualidade em volta da mesa, ela é degradante, eu vou dizer assim, é degradante. Eu tenho uma última pergunta para te fazer antes da gente encerrar. Ela também é bem profunda e ela não tem uma resposta certa. Eu quero saber, já que tu é uma nutricionista, eu quero saber qual que é a tua opinião, assim, por que Deus fez o ser humano com a necessidade de se alimentar, Michelle? Olha, falando em sentido biológico, não sei, biologia, não sei, mas para mim uma coisa que eu vejo e que, como pessoa e como profissional, é que a alimentação, ela é um momento de comunhão. É simples. É um momento de estar, tu tá em um local, geralmente com outras pessoas, né? Não sempre, mas de maneira geral, sim. Se tu for considerar assim uma rotina saudável, tu deveria ter momentos de refeição com pessoas, né? E tu compartilha daquela refeição, tu divide aquilo que tu tem, que tu tá fazendo, então aquilo tu está compartilhando, e tu compartilha de quem tu é também naquele momento. De como tu se comporta comendo, das conversas que geram naquele momento. Então, assim, para mim a alimentação
é muita, é comunhão, é esse momento social. Muito bom. E, inclusive, se tu for pensar com pessoas deprimidas, elas abrem mão desses momentos. Pessoas deprimidas elas têm uma tendência de querer se alimentar sozinha, no quarto, longe de pessoas, né? Porque afeta essa questão de estar com pessoas. Então, para mim, a alimentação, além do processo todo biológico que envolve, né? Porque Deus criou essa parte, a gente não precisaria, se tu for pensar, né? Se Deus quisesse poderia fazer o ter ser feito, a humano sem gente necessidade. Exato. a luz solar, a alimentação é a luz solar, por exemplo. Não sei. Exato. Outra coisa que eu acho interessante da alimentação é que tu não vai fazer assim e o alimento vai surgir na tua frente. O alimento é plantado, cultivado, colhido, ele passa por inúmeros processos que inúmeras pessoas fizeram. Primordialmente, era tu mesmo, né, quem fazia isso, não tinha esses processos da indústria como tinha. Então, tu tinha que ver aquilo. Isso também nos fala sobre espera, sobre tempo. Porque tu planta, cada alimento tem uma sazonalidade. Então, assim, alimentos rápidos, alimentos demorados, isso também nos traz ensinamentos. Então, não é só o ato de comer, é tudo que está por trás até aquele alimento chegar na tua mesa. Então, com certeza. Eu creio assim, e olhando, isso eu te falando agora, só com a tua pergunta agora, sem eu parar para pensar muito. Esses 2 pontos, assim, para mim já são... Mas são pontos bem importantes de reflexão. Mas ela é uma pergunta para ser assim, despretensiosa, mas qualquer resposta que você der, ela é profunda, porque o alimento é isso, ele não é pronto, né? A gente precisa esperar. E bem que você falou, é um momento de comunhão, né? Deus poderia ter feito, a criação poderia ter feito de outras formas, mas ele fez, e comunhão é comer junto. O significado de comunhão é comer junto. Cara, muito obrigado, Michele, pelo tempo aqui comigo hoje. Muito gostoso de conversar contigo. Obrigada porque tem algumas dicas bem importantes, né, para os pais ali, para pessoas, para adultos também, sobre a questão de se alimentar em volta da mesa. E, por favor, me deixa o teu @ caso alguém queira ir te contatar para fazer uma consulta. Qual que é o teu @ por favor? O meu @me_rosanutri. Ok, então isso aí eu vou colocar aqui para vocês poderem encontrar a Michele e crescer em saúde, vamos dizer assim, né? Comer, e olha Sim. que ela deu uma garantia que ela deixa a comida afetiva na dieta. Deixa, com certeza. Sem afeto não tem graça comer. Não tem graça a dieta. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada por esse tempo e vamos marcar outras conversas, tá bom? Vamos, com certeza. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Um beijão. Beijo.